Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso dia, de oficinas da nossa jornada pedagógica de Santa Maria da Vitória. Esse é um momento muito importante para a nossa querida educação. Novos caminhos para aprendizagens significativas. Serão 3 dias de formações, serão 3 dias de oficinas para vocês, gestores, coordenadores pedagógicos, secretários, professores da nossa querida Rede Municipal de Santa Maria da Vitória. Momento muito importante da nossa educação, momento muito importante da nossa construção desse modelo ímpar de educação em nosso município. Ontem, na ABB, tivemos a abertura da nossa jornada pedagógica, com as falas das autoridades, com a fala do nosso querido prefeito Tônio de Zé Guidônio, pessoa que nos deu autonomia para realizar esse trabalho e realizar essa jornada pedagógica diferenciada para cada um de vocês. Tivemos também ontem a palestra com ele, educador, com ele que é reconhecido nacionalmente, Matheus Boa Sorte. O mesmo relatou algumas histórias e experiências, e quando se fala em experiência, lembramos da nossa querida sala de aula. A sala de aula que é um palco de interação entre o educador e vocês também, nossos estudantes. Quero mandar também um abraço e um beijo para nossos queridos estudantes da nossa rede municipal de Santa Maria da Vitória. Estudantes esses que passaram por um processo muito diferenciado no ano de 2021, com nossas atividades remotas, com nós, equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santa Maria da Vitória, fazendo, intervindo e reconhecendo também as nossas dificuldades. Que o ano de 2022 seja um ano repleto de realizações, seja um ano repleto de construções. E todas as temáticas levantadas aqui na nossa jornada pedagógica são temáticas intrinsecamente ligadas ao caráter educacional. A nossa jornada pedagógica do ano de 2022 tem como temática homenagear ele, escritor santamariense, pessoa reconhecida nacionalmente, ganhador do Prêmio Jabuti, com vasta experiência, Osório Alves de Castro. E isso é uma ação do governo a serviço do povo. E adotaremos isso por longos anos, homenageando sempre alguém da terra, homenageando sempre alguém que foi educador, alguém que é artista, alguém que é ativista cultural. Quando nós, equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Governo Municipal, colocamos a imagem de Osório nas nossas divulgações, não é apenas uma imagem representando apenas um capital simbólico, mas é uma imagem que representa muito além disso. É uma imagem que tem história, é uma imagem que tem construção. E nessa pegada da jornada pedagógica, e jornada significa marchar, jornada significa ir adiante, caminhar, lutar, intervir, propor, planejar, reinventar. Esse é o nosso lema. E a pandemia trouxe consigo imposta todas essas dificuldades que nós, educadores, comprometidos com a causa, devemos buscar no nosso dia a dia. E quando se fala em dia a dia, lembramos dos nossos educadores, que têm a sua carga horária e muitas das vezes, por que não dizer sempre, a carga horária é ultrapassada, com atividades e mais atividades, levando para a sua casa, abrindo mão da sua vida pessoal, abrindo mão da sua família, e muitas das vezes não são reconhecidos. Mas seguimos adiante, seguimos buscando uma educação de qualidade, seguimos porque fazemos isso por amor, não só pela questão da dor. Seguimos nesse caminho, e não por falta de opção, mas sim porque estamos imbuídos, comprometidos com educação cada vez de qualidade. Quero agradecer toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quero agradecer e parabenizar toda a nossa rede, com professores, com equipe de merendeiros, zeladores, porteiros, todo o pessoal, todos os profissionais de educação, que são comprometidos com
a causa. Vocês merecem o nosso parabéns e tenha certeza que faremos sempre o possível para auxiliar nas demandas, que eu sei que é uma necessidade também da classe de cada um de vocês. Essa é a nossa proposta de jornada pedagógica. Quero parabenizar também e agradecer os nossos oficineiros que estarão ao decorrer desses 3 dias ministrando atividades para vocês, professores de toda a rede e, por que não dizer, todos vocês, pessoas comprometidas e interessadas com a causa educacional. Essa jornada, que é uma jornada realizada pelo nosso canal do YouTube, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e tenho certeza que todo o nosso estado da Bahia, e por que não dizer o Brasil, está nos assistindo. Hoje, nosso município é um município de referência em todo o território da Bacia do Rio Corrente, no que tange ao aspecto educacional. Com nossos projetos realizados no ano de 2021, com as nossas premiações, com nossa equipe imbuída em reinventar a cada dia para propor algo de qualidade para cada um de vocês, sobretudo a sociedade santamariense. E é com muito orgulho, e é com muito amor, e é com muito carinho que convido nesse momento para iniciar os nossos trabalhos da nossa oficina, do nosso primeiro dia de oficina, ela, Silvana Vaz, com currículo vasto, e por que não dizer, para tratar da nossa construção socioemocional para os novos caminhos para as nossas aprendizagens significativas. Fique agora com Silvana Vaz e uma boa oficina para todos. Oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada a essa apresentação agora, que coisa maravilhosa, cheia de ânimo, já recepcionando a todos, assim, inclusive a mim. Sinto-me muito lisonjeada por estar aqui nessa manhã. Hoje nós vamos bater um papo, vamos conversar, vamos transcorrer, como o nosso colega falou, né, que é uma jornada, é uma batalha, é uma marcha, é uma caminhada seguindo para frente, seguindo com foco diante mesmo dos desafios, mesmo diante de tantas adversidades. Nós estamos aqui, escolhemos estar aqui, e isso é maravilhoso. Eu vou compartilhar a minha tela, estou acompanhando também o chat, vou compartilhar a tela. Peço que me digam se vocês conseguem visualizar a tela. Elton? Não, a gente não está conseguindo visualizar a tela, não. Ok. Estou compartilhando, você vai acompanhando e dando instruções. Eu cliquei no compartilhar de tela. Ok. A tela já está aqui, já. Maravilhoso. Me ouvem bem? Me ouvem direitinho? Qualquer coisa, podem me chamar aqui. E aí eu já retorno. Está compartilhando aqui a tela. Bom, hoje nós vamos, né, vamos começar hoje falando das concepções socioemocionais na construção das aprendizagens significativas. E por que falar disso? Por que falar de concepções socioemocional? Por que falar de uma aprendizagem significativa? Imagino, esse tema tão importante que já vem sendo provocadas reflexões para tratarmos sobre isso. Hoje, tornou-se lei com a nova BNCC para que pudéssemos trabalhar de forma mais sistêmica, sistemática, fundamentada, né, nessa construção
das inteligências, dessa construção e desenvolvimento das inteligências socioemocionais, né? Para essa aprendizagem significativa. Depois de 2 anos que passamos e fomos assim, foi nos imposto, foi a nós imposto essa pandemia, né? Que não esperávamos passar por isso, mas passamos. Então, hoje, nós estamos aqui, em fevereiro, né? Praticamente quase 2 anos depois. Eu estou tentando aqui, gente, só um pouquinho, travou a tela? Só um minutinho, tá? Essa parte aqui técnica. Consegue ver, Elton, agora a tela preenchida? Está preenchida a tela. Pronto. Então, nós passamos por esse momento, e essa imagem é uma imagem muito representativa, pelo menos para mim, tratando dessa questão da pandemia. Só que, antes disso, eu quero falar um pouco de mim. Vou falar brevemente para que vocês entendam o porquê que eu estou aqui agora, falando com vocês e conversando com vocês. Meu nome é Silvana Vaz, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 25 anos, e essas concepções socioemocionais, que não era tratado assim naquela época, quando eu comecei a me interessar por esse tema de gestão de pessoas, tema para falar de gente, como educadora, eu sempre acreditei, sempre entendi que não dá para desassociar, separar educação de emoção, educação de pessoas. E essa questão da gente compreender e entender pessoas sempre vai melhorar a nossa performance e a nossa maneira, nossa didática de tratar o ensino e o aprendizado. E isso foi o que direcionou e norteou toda a minha vida para as escolhas que eu fiz relacionadas ao meu aprendizado, para aquilo que eu iria ensinar. Então, eu costumo dizer que nenhum título que eu venha alcançar, que alcancei ou venha alcançar, por exemplo, agora estou graduando em psicologia, para melhorar ainda mais como pessoa, melhorar melhorar o meu conhecimento para me tornar melhor para as pessoas, me tornar melhor para o outro, me tornar melhor naquilo que eu me proponho a fazer, me comprometo a fazer como profissional. Então, não há título melhor que me defina do que uma pessoa apaixonada por pessoas. E como é importante a gente ter clareza disso, porque no momento em que nós temos clareza daquilo que estamos fazendo no mundo, né, essa concepção da gente mesmo, né, de quem somos, ela amplia a nossa visão para compreender todas as outras concepções e fazer escolhas daquilo que é o melhor para escolher, intencionalmente para aquilo que eu quero alcançar como objetivo. E isso é uma aprendizagem significativa, né? Para que estou aprendendo isso? Antes de aprender algo, né? Às vezes a gente aprende nas circunstâncias, aprendemos nas situações que chegam para nós, como foi a pandemia, como está sendo a pandemia, ou várias oportunidades que vocês tiveram, experiências que viveram, também aprenderam. Agora, uma aprendizagem significativa, ela se dá, quando a gente se propõe, né, se permite ou propõe para o outro uma intencionalidade também nesse aprendizado. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, a pandemia, ela trouxe para nós uma crise, né? Então, eu quero começar com uma reflexão para que a gente adentre no tema. Aí o tema, eu quero aqui com vocês, e aí me acompanhem para estarmos juntos nesse momento, apesar de estarmos distantes. Santa Maria da Vitória eu conheço, é um lugar que eu fui muito bem acolhida nos momentos que estive aí a trabalho, né? E assim, é uma cidade que está em construção, é uma cidade que está sempre pensando e refletindo sobre como fazer melhor. Então, quero me atentar nessa palavrinha construção, né? O que a gente vem construindo com tudo isso que nos foi acometido, né? Que fomos acometidos.
Então, veja bem, nós fomos pegos de surpresa e uma crise se instalou, né? Uma crise na saúde, você pode perceber que a crise foi sanitária, foi uma crise na saúde, nossa saúde ficou completamente ameaçada, né, por uma pandemia desconhecida, mundialmente falando. E o nosso país também adentrou numa crise política, numa crise econômica, e a educação praticamente... Eu botei de vermelhinho porque a sensação que tinha que ela estava sangrando, sofrendo, porque foi a primeira a dizerem assim, ó, fecha tudo, fecha as escolas. Então, como que o professor agora começa a fazer algo que nunca fez, durante tantos e tantos anos, trabalhando de um mesmo jeito, presencial, né, com olhar, com toque, em todas as suas instâncias, né, nas questões dos nossos sentidos, tudo era sinestésico, era visual, era auditivo, tudo muito próximo, tudo muito perto, tudo muito intenso. De repente, isso é interrompido e a gente precisa aprender a lidar com uma tela, como estamos fazendo aqui agora. Como aquecer e humanizar essa nova forma de ensinar e de aprender. Então, a educação, nós, professores, como sou professora, sentimos muito, tá? E isso foi intensificando nas áreas, nos setores, e a crise foi se instalando. Outra crise que foi se instalando também foi a questão do físico, já que a saúde estava comprometida, né, de alguma forma, e o nosso físico foi também. Então, nossa saúde, a iminência da morte, de estarmos próximos disso, pessoas próximas de nós, o medo de perder, como perdemos entes queridos, né? Eu tive Covid logo em junho de 2020, então tudo muito novo, sofri bastante, minha família também, então teve essa crise. E aí veio a crise emocional, tudo que estava muito preso, tudo que estava ali iminente, veio à luz, e eu pude me conhecer, porque na crise a gente se revela. Nas circunstâncias difíceis, a gente se revela. Como a gente reage a essas circunstâncias, a gente vai se conhecendo e se revelando. Então, o nosso emocional também se abalou. E o espiritual, por que o espiritual? Porque agora que eu estou diante de algo muito inseguro e que coloca a minha vida em risco, a vida das pessoas que eu amo em risco, agora eu me pergunto, né? Poxa, eu estou aqui, para onde vou? E agora no que acredito? Né? A nossa fé foi provada, né? Se perguntou para nós, e agora? O que se faz com isso? Então, nossa espiritualidade também entrou em crise e nossa mente, nossos pensamentos foram inundados, né, nossa, muitos pensamentos ali, olha, de medo, que provocou insegurança, muitas notícias, não sabíamos o que era verdade, não sabíamos o que era mentira, então nossa mente atacada, ali, ó, construindo pensamentos, provocando pensamentos que não eram saudáveis. E aí foi também, isso acabou influenciando as outras áreas de nossas vidas. Mas, o que aconteceu? Diante da situação de crise, muitos de nós, apesar de termos paralisado por um tempo, retomamos e fizemos novas escolhas na circunstância que estava ali para nós, que estava se apresentando para nós. Você pode lembrar, se você puxar na sua memória, em março de 2020, como você ficou, e no decorrer dos meses que foram passando, como você foi se comportando e reagindo a isso. Então, isso nos fez repensar politicamente falando, nos fez repensar na saúde coletiva, nos fez repensar na economia do nosso país, nos fez pensar na educação, tudo isso na minha participação, de como eu sou, de como eu estou atuando nisso. Então, eu começo a refletir e pensar como que eu vou agora, a partir de agora, me tornar mais participante, né, das respostas que que os políticos vão dar para mim. Então, que a saúde, antes a saúde era para mim, agora a saúde é para todos. Então, isso nos fez repensar, e a educação principalmente. A educação foi repensada. Minha prática educativa foi repensada. A forma como eu olho para os meus colegas foi repensada. A forma como eu olho para o meu aluno foi repensada. A família também precisou se olhar, se perceber e repensar.
porque agora, a partir de agora, eu estou em casa com a minha família, agora eu estou conhecendo o meu filho, agora eu preciso ensinar ao meu filho. O professor foi para trás de uma tela, precisou se munir de muitas metodologias, de muito conhecimento, do novo que se fez, precisou do outro que estava aprendendo mais rápido para ensinar, e a família também precisou da escola, precisou de amigos que estavam vencendo melhor essa crise. Então, ele passou a viver mais próximo desse filho, que a escola antes, né, nós professores, antes, né, eu era muito convidada para ministrar palestras, para falar, Silvana, conversa com os pais, fala para eles a importância da participação dos pais na escola, como se a escola fosse a única, né, como se a escola fosse a responsável pela educação e, constitucionalmente falando, quem é responsável pela formação dessa criança, desse ser humano, é a família. A escola, ou é professor, ele é parceiro disso. Então, assim, essa família precisou repensar também, ser repensada e ser revista. Na questão aqui da individualidade, nosso olhar precisou também ser modificado. A percepção precisou ser reconstruída, né? O olhar para a espiritualidade, para o meu emocional, para o meu físico, porque agora eu preciso cuidar mais também de mim e a minha mente. Parar para pensar no que estou pensando. Esses pensamentos são reais, esses pensamentos, como fortalecer, como criar recursos em mim, para que eu possa vencer em pensamento, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, essa batalha. E juntos, porque agora eu aprendo mais do que nunca a agir com cooperação. Então, como isso vem nos fazendo crescer? Como isso vem nos fazendo olhar para nós humanamente e olhar para o outro também? E isso vem criando novas estratégias, o que é interessante. Eu estava numa escola semana retrasada e eu fui falando e foi me dando conta como que o educador hoje pode estar ainda mais consistente, né, coeso no seu compromisso com a escolha que fez lá atrás de ser educador, de ser professor. Porque quando a pandemia chegou, quando a crise chegou, eu vi muitas pessoas mudarem suas profissões porque a oportunidade que tinha se foi. O professor, ele se manteve ali como professor. As escolas, por exemplo, a minha mãe tem uma escola, ela não demitiu nenhum funcionário. Os funcionários continuaram recebendo os seus salários, mesmo distantes, e trabalhando. Aqui também, nos municípios, no estado. Então, assim, mesmo com a crise, a gente continua ali com uma certa estabilidade financeira, com recursos para continuar pensando estratégias. E aí, mesmo assim, o professor, o educador, ele tinha uma nova escolha para fazer, porque era tudo muito novo. Então, ele estava escolhendo ser professor, ser educador de uma nova modalidade, que é o ensino remoto. E aí, você que está aqui assistindo, né, participando desse momento, escolheu de novo ser professor, escolheu de novo ser educador. Isso fortalece, né? Isso fortalece você naquilo que você escolheu fazer. E aí, tudo isso provoca criatividade, provoca vontade, provoca desejo de fazer, mesmo estando muito desafiador, mesmo sendo muito desafiador. Então, o que aconteceu com isso? Estávamos numa zona de conforto, que é aquilo que o nosso cérebro mais pede para nós, né? O cérebro aprende para a gente entrar numa zona de conforto, numa zona segura. O nosso cérebro entende isso. Só que como é que nós saímos de uma zona de conforto? A gente não sai de zona de conforto. A gente sai de zona de desconforto. Nessa zona de desconforto, a gente começa a se sentir incomodado, inquieto, fica muito sensível a tudo se potencializa muito mais. Por quê? Porque está desconfortável. É como uma roupa que não cabe mais na gente. Tá? Nesse processo de desconforto que a pandemia causou em nós, muito desconfortável, usar uma máscara, não poder abraçar, meus filhos não podem ver os vovôs, os vovós, né? A gente precisa estar distante. Agora eu começo a ministrar aula de forma remota, preciso aprender, então fica desconfortável. E aí o nosso cérebro começa a querer sair dessa zona para que vá para uma nova zona de conforto. Só que tem um processo para chegar nessa nova zona.
E para chegar nessa nova zona, eu passo por uma zona do medo. Então, eu vou construir aqui com vocês esse gráfico contínuo de expansão para que a gente possa entender mais ou menos o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com nossos alunos e os familiares, os pais desses alunos, porque eles estão chegando para vocês agora, passando por esse processo, e a gente não sabe em que lugar ele está. Então, primeiro, eu preciso que você reflita em que lugar você está agora. Porque quando a gente tem conhecimento disso, a gente consegue buscar alternativas para vencer essa etapa e expandir. Então, a zona do medo é uma zona que gera um certo desespero, porque desespero é falta de esperança, é sem esperança. Então, eu olho para o futuro e não vejo, então eu estou com medo, não sei como sair daqui. Então, gera insegurança, gera dúvida e às vezes me paralisa. Isso acontece com os nossos alunos quando a gente provoca neles com um desafio ali algo novo para ele aprender. E ele fica com medo às vezes. Às vezes isso acontece muito com algumas disciplinas específicas. Eu já escutei mesmo alguns alunos falando, professor, isso é muito difícil, eu não vou aprender nunca isso. E aí o professor está ali falando, olha, isso vai passar. Por quê? Porque você já passou por isso, foi difícil para você também. E aí ali com sua experiência, com seu exemplo, você consegue dar as mãos a essa criança e fazê-lo caminhar com você, como tem sido com você agora. Na zona do medo, nós temos encontrado algumas mãos para nos fazer caminhar, né? Então, é muito bom que a gente consiga agora não olhar para as mãos que não olhar para as pessoas que não nos deram a mão, mas agora celebrar as pessoas que nos deram a mão e nos faz caminhar. E que sejamos essas pessoas também com os nossos filhos e amigos e alunos que chegarão para vocês logo aí no dia 7 de março, se eu não me engano, que é quando vão começar as aulas em Santa Maria. Então, assim, tem essa zona. Então, mas o cérebro continua trabalhando para expandir, porque a gente não consegue ficar muito tempo nessa zona. Porque essa zona, ela provoca algumas consequências físicas, mentais, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Então, paralisar por muito tempo adoece a gente. O medo, por muito tempo, numa intensidade, ele muito subjetivo, gera ansiedade crônica, gera depressão, gera muita insegurança. E aí o nosso cérebro, tudo em nós, começa a nos provocar impulso, nos impulsionar, né, para que a gente possa avançar. Quando a gente consegue avançar o medo com coragem, né, que a gente dá a mão à coragem que está dentro de nós, porque a coragem é o inverso do medo, mas não anula o medo. A coragem faz a gente caminhar mesmo com medo, né? Então, a gente caminha na jornada dessa expansão, né, de aprendizado e chega nessa zona de aprendizado, que é uma zona que nos faz lidar melhor com desafios e problemas, que faz a gente desenvolver novas habilidades e aí amplia ainda mais a zona de conforto e a gente tem esse estresse mais controlado. E aí a gente consegue expandir para a superação. E a superação, a gente consegue ver que novos desejos surgem de novos objetivos que vão aparecendo, novas metas que a gente vai construindo e os sonhos começam a se realizar. E a gente entra numa zona de confiança e assertividade. Por quê? A gente começa a acumular experiências positivas, de sucesso, de conquistas, né? O que não dava, olha, o que não estava conseguido, agora eu consigo, eu vejo que já posso. E isso, gente, antes da pandemia, nós já éramos experientes nisso, porque cada um de vocês que estão aqui agora, nesse momento, nessa live, vocês passaram por situações difíceis e venceram, e ultrapassaram e avançaram. Isso faz da gente experientes, e esses recursos alcançados com essas experiências nos ajudou a avançar. Olha que maravilha! E a gente chega numa nova zona de conforto hoje, mais maduros, mais seguros, mais experientes, e podemos ser exemplos para outros profissionais da área da educação, para outros seres, né, seres humanos próximos de nós, para outras pessoas, né, de que nós vencemos. Eu ministrei uma palestra numa escola estadual na semana passada, e quando eu falei disso, um professor levantou a mão e falou assim, olha, eu perdi 4 entes queridos. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, e ele foi falando assim, e aí eu fiquei muito, todos nós estávamos comovidos com esse depoimento dele, mas ele disse, hoje eu posso falar disso, hoje eu posso dizer sobre isso, porque hoje eu expandi e cheguei
apesar da dor e apesar de ainda estar doendo, hoje eu consigo estar mais maduro, lidando melhor com isso, me sentindo mais seguro. Então, é por isso que nós aprendemos, para estarmos em lugares que nos trazem um conforto. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu levanto do lugar, é por isso que eu levanto da cama de manhã, é por isso que eu começo uma nova atividade física, mesmo sendo tão desconfortável, às vezes, para muitos. Eu melhoro minha alimentação para melhorar a minha saúde, porque agora eu mudei o meu olhar para a minha saúde, eu mudei o meu olhar para minhas emoções, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso cuidar de mim, porque eu sou um ser humano que cuida do outro. Nós, educadores, cuidamos uns dos outros, cuidamos dessas crianças e dessas famílias que muitas vezes estão perdidos, sem noção e sem norte do que fazer com essas crianças dessa geração, que é uma geração tão diferente da nossa geração, e a gente precisa fundir ao invés de romper. Então, nós hoje precisamos estar aqui, nesse momento, pensando sobre isso. Quem cuida de mim para que eu possa cuidar? E muitas vezes, apesar de criarmos uma rede de apoio, vai ser você também que vai precisar levantar para buscar os recursos para melhorar a sua vida, para você se tornar melhor para o outro. Então, se nós pudéssemos tirar, se nós pudéssemos separar, se nós pudéssemos selecionar pelo menos uma competência para ensinarmos para os nossos filhos, para ensinarmos para os nossos alunos, eu falaria para você que é a questão de saber se adaptar melhor às mudanças. Né? Charles Darwin, ele diz o seguinte: não é o mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, não é aquele aluno mais forte, não é aquela aluna mais inteligente, né? Não sou eu que sabendo, que sei tudo, que vou conseguir resolver tudo. Mas nas situações inusitadas, eu vou precisar me adaptar às mudanças. Se eu consigo ensinar isso para as crianças, né, e mostrar para elas o quanto elas têm se adaptado e melhorado, o quanto você, com a sua história, tem se adaptado e melhorado e tem vencido. Esse é o exemplo, esse é o ensino que as nossas crianças, que os nossos adolescentes mais estão precisando hoje aprender. Se adaptar à mudança, lidar com frustrações, receber não e lidar bem com isso. Isso é inteligência socioemocional. Então, a gente falou um pouco agora sobre o que mudou pós-pandemia, o que nos fez refletir. Eu escutei muito isso, né? Eu escutei algumas pessoas falando assim para mim: Silvana, eu pensei que a pandemia mudaria as pessoas, eu pensei que a pandemia melhoraria algumas pessoas. Eu digo, olha, a gente precisa olhar e colocar um óculos com uma lente de uma perspectiva e perceber que muitos ainda estão sofrendo, ainda está doendo, mas que foi revelado ali em muitas pessoas aquilo que estava iminente nele, que isso é maravilhoso, porque quando a gente consegue trazer à tona o que precisa ser melhorado, que a crise faz isso, a gente precisa de apoio de alguém para conseguir enxergar de uma outra forma e melhorar. Isso nunca mudou, isso nunca vai mudar, a nossa cooperação na vida do outro. Agora, tem mais coisas que não mudaram, né? O que mudou foi o mercado de trabalho vem mudando, o método de ensino, a forma de ensinar mudou, nos fez refletir, isso tudo mudou, verdade, mudou. Mas o que não mudou? E aí, pessoal, em 2017 já estávamos falando disso, de um mundo complexo, de um mundo desafiador, falávamos de que estávamos em tripla jornada, que estávamos acelerados, um mundo extremamente cobrando de nós muitos resultados. Estávamos cansados. Com a pandemia, parou um pouco, mas a gente continuou acelerado, buscando alternativas, mas a gente precisou assentar um pouco para pensar no mundo, parar para pensar o mundo, pensar quem eu sou no mundo e o que estou fazendo no mundo, tanto individualmente quanto coletivamente, a minha contribuição. Então, isso não mudou. As pessoas dizem, será um mundo novo, mas antes da pandemia já existiam situações que preocupavam a gente, que preocupavam o educador em relação a essas crianças. E preocupava também em relação a gente mesmo. Houve mudança no trabalho, no mercado de trabalho? Sim, mas isso já era falado, esse slide também é de 2017. As mudanças no mercado de trabalho. Imagine, essa pesquisa é uma pesquisa de 2017 que fala o seguinte,
que é do US Department of Labor, que isso aqui é uma pesquisa para o mundo, né? Que fala o seguinte, que 65% dos alunos de hoje vão acabar em trabalhos que ainda não existem. Imagine que isso foi falado lá atrás, em 2017, estamos em 2022, isso não mudou. O mercado de trabalho está mudando já faz um tempo. Por quê? Por conta do advento, não da tecnologia, porque a tecnologia vem se desenvolvendo e ampliando desde que o mundo é mundo, desde que o fogo foi criado ali pelo homem. Então, isso é tecnologia, ela só vem se aperfeiçoando. Agora, com as redes sociais, com o advento das redes sociais, com o advento do Wi-Fi, com o advento da internet, mudou ainda mais. Muda o comportamento do mercado de trabalho, porque o comportamento das pessoas mudam. Entendam, o mundo só muda porque as pessoas mudam, tá? Então, isso já vem acontecendo. Olha esse dado que foi em 2017, que foi do Instituto, né, do Futuro, que estuda o futuro da Dell Tecnologia, em 2017, que diz o seguinte: até 2030, aproximadamente 85% das profissões serão novas, ou seja, ainda nem foram inventadas. Isso em 2017, estamos em 2022. Já era falado, 2030 está aí, só que a pandemia antecipou isso. Muitas profissões foram inventadas agora por conta do momento, por conta do ambiente, por conta do que isso provocou. Então, isso já era falado, isso também não mudou. A tendência é isso se ampliar. E aí, olha esse outro dado, também de 2017, que foi o futurista Thomas Frey, que ele estava prevendo desde aquela época, estudo que ele estava fazendo, que até 2030, mais de 2 bilhões de postos de trabalho não existirão. Ou seja, cerca de 50% de todos os trabalhos do planeta. Silvana, o que você quer dizer com isso? Bom, veja bem, nós estamos falando sobre aprendizagem significativa, sobre construção, sobre essa concepção das inteligências socioemocional. Por quê? Porque agora a gente se pergunta, né? Agora a gente se pergunta, o mundo está, mas o mundo já vem se tornando. Então, hoje, como não só me preparar, mas como estar, como ser para esse mundo? Como eu preciso ser para um mundo de forma significativa para aquilo que intencionalmente eu quero viver mais próximo, mais perto, no futuro próximo. Isso é intencionalidade. Se a gente falar em sala de aula, essa é a pedagogia intencional. O que ensino precisa estar congruente com o que eu quero colher daqui a pouco. Então, eu planto sementes nesses alunos, nessas crianças, de forma significativa, para que ele entenda sentido no que ele é, sentido na sua existência e sentido naquilo que ele vai fazer. Então, os futuristas já vinham mostrando para nós que o mundo estava mudando e o mercado de trabalho já estava sendo transformado, já tinha aí uma perspectiva, uma expectativa de uma mudança até a década de 30, tá? E aí a educação precisa estar atenta a isso, porque é na formação humana, na formação desse ser humano dentro da escola, que vai prepará-lo para esse futuro próximo, que é um mercado desconhecido para nós. Imagine que ainda, essa também é uma tela de 2017, ou seja, isso não mudou, intensificou, que o Bauman, que é o Zygmunt Bauman, que é um filósofo maravilhoso que nos deixa, né, que nos deixa um legado, morreu há pouco tempo, inclusive, ele deixa um legado de estudos aprofundados sobre os relacionamentos líquidos, sobre as mudanças na sociedade, por conta do comportamento humano que estava mudando por conta desses adventos das redes sociais. E aí, o que acontece? Em tempos líquidos, ele fala, conforme define Bauman, nada é feito para durar. Então, ele diz assim, se você olhar o seu celular, ele está sempre sendo atualizado. Então, os bens de consumo não estão sendo feitos mais para durar. TV, geladeira, né? Tem geladeira, gente, que a gente compra geladeira, a gente chama geladeira retrô hoje, que a geladeira dura o quê? Dura 30 anos e a geladeira está ótima. Carros antigos que você sentava nele e o carro não amassava. Mas hoje você senta no carro, faz uma moça, você olha a geladeira, compra, a garantia que era de 3 anos antes, agora são 3 meses, se você quiser, você compra estendida. Tá? Então, assim, os bens, infelizmente, não foram feitos para durar. E aí, o comportamento humano também um pouco que tem imitado isso, por conta do advento das redes sociais também. Então,
no Instagram, tudo que a gente olha ali, que pensa que é imediato, que é perfeito. Não, tá? A vida, a realidade da vida ainda precisa de solidez, mas estamos em tempos líquidos. Eu penso que talvez Zygmunt Bauman pensa e fez essa relação um pouco com a nossa efemeridade, né? Nós somos seres efêmeros. Nós também não fomos feitos para durar. Imagine, pense comigo, a gente vive cerca de, a depender de como a gente se alimenta, vive, tá? A gente pode viver aí cerca de 70, 75, 69, 75 anos, é a média de vida com saúde nossa agora, né? Aumentou isso, essa perspectiva de vida aumentou para nós. Só que a gente não foi feito para durar. Então, só que é o seguinte, né? Um bem como a mesa que danificou, que manchou, a gente pode transformar essa mesa numa prateleira. A gente pode cortar a mesa e transformar num armário, numa prateleira, e a gente consegue reciclar, né, esse bem que era para ser durável, não durou, mas eu, com criatividade, fiz uma nova coisa. E ali eu tornei aquilo ali mais eterno, né? Durou, mas não é mais mesa. Nós, seres humanos, não conseguimos fazer a gente reciclar e transformar em outra coisa, né? Apesar de sermos duráveis, tem uma forma da gente se tornar eterno. Isso, se nós pararmos para refletir que nossos relacionamentos precisam parar de sair de liquidez para solidez. E aí, na jornada da nossa vida, a gente vai conseguir estabelecer um legado. Como Zygmunt Bauman se torna eterno, ele se eternizou em legado com tudo que ele contribuiu, nós também podemos nos eternizar na vida das pessoas que estão próximas de nós, ou naquilo que a gente vai contribuir com aquilo que já nos foi muito dado, com conhecimento, com saber. Como eu vou contribuir para ser eternizado na vida do meu aluno quando ele estiver grande, com filhos, lembrar-se de mim, dizer: uau, o meu professor me ajudou. Quando eu estava naquela quadra chorando, ele chegou para mim e falou: fulano, levanta, olha para mim, vamos olhar isso numa nova perspectiva, sei que está difícil, vem me contar a sua história, que eu vou te ajudar. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês fizeram isso, que muitos de vocês se solidificaram num relacionamento significativo com seus alunos e com pessoas próximas a você. Então, a inteligência socioemocional já vem sendo trabalhada na escola desde que o professor é professor. Desde que o professor ele tem contato e afeta esse aluno com afeto. E vice-versa, porque nós também somos afetados por eles. Tenho certeza que alguns alunos se eternizaram na vida de vocês por conta de afinidade, por conta do que eles fizeram, por conta do que eles demonstraram, por conta do aprendizado que foi tão lindo. E você olhou para ele e viu aquela criança florescer com a semente que você plantou. Então, ainda que estejamos em tempos líquidos, um convite que eu faço para vocês isso, é inteligência socioemocional. Tem o fator socioemocional, porque a educação, a escola, ela beneficia, ela é preparada, programada, ela é estabelecida e construída para influenciar a sociedade. Então, eu convido vocês para, nesse momento, solidificarem seus relacionamentos com afeto, com amor e com significado. E aqui, do contrário, nós vamos nos tornar cada vez mais frágeis emocionalmente, não lidando muito bem com as circunstâncias, porque a gente não está sabendo lidar com as diferenças, nem com a gente mesmo. Então, a falta, se eu tiver um relacionamento líquido, até comigo mesmo, porque eu só vivo o momento, eu não paro para pensar no que estou fazendo, por que estou aqui, eu começo a ficar mais frágil ainda, porque não sei lidar com as reações do medo. Lembra quando eu saio da zona de desconforto, que eu vou para um medo, porque é algo muito novo? Se eu não estou fortalecido emocionalmente, eu não sei lidar. Então, eu tenho uma incapacidade de administrar e entender emoções como tristeza, raiva e desapontamentos. Quando alguém me decepciona, quando alguém não faz algo que eu acredito que é o correto fazer. Porque num time, quando alguém pensa diferente de mim, há um conflito ali, mas eu preciso aprender a escutar, a gerir essa sensação, essa emoção que eu tenho de uma certa
de um certo orgulho de não ter sido ouvido ou de não ter sido acatado, porque coletivamente a maioria venceu. Então, isso é uma fragilidade emocional que precisa ser trabalhada e eu preciso ensinar para o meu aluno. Por quê? Porque o mundo, no mercado de trabalho, na família que ele vai constituir, nas relações de amizade, ele vai precisar estar fortalecido emocionalmente nas suas inteligências socioemocional. Então, o que acontece? Por que é tão necessário, mais do que nunca, hoje, trabalhar e desenvolver as relações interpessoais e a inteligência socioemocional? Porque essa criança, a gente vive num mundo virtual, né, e em contraponto com o mundo real, e isso confunde um pouco as crianças, porque elas não têm... as crianças da geração Z e da geração Alfa, e da geração que está ainda por chegar, que já estão aí, né, codificando isso, porque as crianças da geração Alfa vêm de 2010 para cá, tá? Então já está nascendo uma nova geração mais virtual ainda, ela está sendo mais ainda estimulada. Então, cognitivamente, essa criança ultrapassa até nosso discernimento, que a gente olha uma criança discutindo com a gente, conversando com a gente, aconselhando a gente com uma capacidade incrível de percepção das coisas. Mas o que acontece? Qual é o dilema? Essa criança ela precisa encontrar o equilíbrio entre vida real e vida virtual. Quem faz isso? O adulto, que teve acesso a essa realidade, ainda tem hoje. Eu penso que a gente, às vezes, tem que trabalhar um pouquinho ainda para a gente chegar no mundo real e não ficar tão imediatista, tão impulsivo, porque a virtualidade faz isso com a gente, né? A gente quer tudo para ontem, às vezes, porque basta um clique, daqui a pouco o Mercado Livre chega. Mas chega a mercadoria, não chega a gente, não tem comprimido. A gente não vai na farmácia comprar um comprimido para que eu possa enfrentar a realidade, né? E poder mudar e transformar. Isso é processo, e precisa do outro, e precisa de pessoas, e precisa de conhecimento, e precisa que eu busque, que eu compreenda, que eu entenda conceitos e concepções, e me permita, né, viver as experiências da realidade e da virtualidade, mas mais da realidade. Então, nunca foi tão necessário, em toda a existência, eu acredito, a vida de um adulto na vida de uma criança, para que ela possa viver melhor e vencer seus dilemas. E nós também precisamos vencer os nossos próprios dilemas de como viver com essas crianças que são diferentes de nós. Porque das duas, uma, ou a gente vai romper com elas, ou a gente vai fundir com elas. E se escolhermos fundir com elas, se escolhermos aprender com elas também, o campo, o muro, né, o campo de força cai, o muro cai, a ponte é construída e o aprendizado significativo se dá. Então, pessoal, eu faço uma pergunta, para mim mesma eu fiz. Lá atrás, quando eu comecei a escutar, né, muitas pessoas falando assim, é um novo mundo, a gente precisa de uma nova educação. E aí me deu até uma certa sensação, não sei se deu em você, de que e tudo que eu aprendi é uma nova educação, mas e tudo que eu aprendi? Então eu fui chegando à conclusão, né, fazendo pesquisas, de que o mundo não mudou tanto assim. O mundo vem mudando e nessa caminhada de mudança, né, de influência, de impacto como a pandemia fez, que só deu continuidade a todas essas mudanças. A educação, com toda a sua bagagem, né, com sua bagagem, professor, com tudo que você aprendeu em toda a sua existência, com tudo que você generosamente doou para seu aluno e aprendeu com isso, isso não pode ser negligenciado e jogado fora. Você precisa hoje olhar para a sua jornada e compreender o quanto ela é significativa, o quanto ela tem valor, professor e professora, educador e educadora, seres humanos incríveis que vocês são, que escolheram um dos exercícios, uma das profissões mais lindas e significativas da face da Terra. Você tem a oportunidade de ter um ser humano na sua mão, para que você possa contribuir na vida dele e tornar a vida dele significativa, porque fazer isso é significativo para você. E essa construção é mútua, essa construção é diária.
Essa construção é para sempre. É nisso que você constrói seu legado. Então, o que vamos ensinar então, Silvana? Depois de tudo isso, o que vamos ensinar? E aí, pessoal, eu vou passar um vídeo para vocês. E aí o Elton me ajuda, tá, Elton? Deixa eu passar aqui. Eu vou colocá-lo. Ele não tem legenda, ele não tem voz, ele é só imagem. Ele tem um sonzinho, tá? E aí preciso que vocês prestem atenção, porque a gente já está indo mais para o final do nosso momento. E aí, o decorrer desse momento agora, vou precisar que vocês prestem atenção nesse vídeo.